gente, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a uma nova fase do Analisando os Desenhos dos Inscritos. Se você assistiu a última vez que a gente fez esse tipo de vídeo aqui no canal, eu já tinha avisado pra vocês que a gente ia mudar um pouquinho o formato, e a primeira mudança importante é na forma como vocês enviam os desenhos. O envio, gente, está sendo feito através de um formulário do Google. Se você ir agora na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para esse formulário e você pode enviar quantos desenhos você quiser, no momento que você quiser. Seu desenho vai cair no nosso banco de dados que eu vou consultar todas as vezes que eu for fazer os próximos vídeos desse tipo. E a outra mudança é que agora a gente vai ter esse vídeo com muito mais frequência, então a gente vai ter pelo menos aí uma vez por semana ou a cada 15 dias. E agora, ao invés de ser um grande analisando os desenhos dos inscritos, eu vou fazer uns vídeos mais pontuais, no qual ou vou pegar um desenho enviado para vocês e fazer uma análise mais detalhada, ou vou pegar aí uns 3, 4 desenhos aí que vocês mandaram e vou fazer um vídeo temático falando a respeito de um assunto específico. O vídeo de hoje é um vídeo temático no qual eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito de como fazer fundos que vão funcionar com o seu desenho. Porque fundo é um negócio que parece um negócio bem simples, só joga umas coisas, joga uns elementos, mas na verdade é muito fácil de dar errado. E para você fazer um fundo convincente vai envolver aí uma série de conhecimentos de fundamentos como, por exemplo, valores, harmonia de cores, se você trabalha no colorido, bordas, além de outras coisinhas mais. Se você quer realmente aprender a fazer fundo, você precisa se aprofundar e estudar esses fundamentos. Uma das formas de você fazer isso é você acessar desenhoartistico.net, que é o meu curso que eu desenvolvi inteiramente baseado em fundamentos para passar para você esse conhecimento direto, para você entender as bases do que você precisa saber, não só para você aprender fundo, mas para você aprender aí a desenhar e pintar de modo geral. Então lá no curso vai ter uma aula inteirinha só sobre valores, uma aula inteirinha só sobre bordas, uma aula inteirinha só sobre harmonia de cores, aliás, tem uma aula inteirinha só sobre como fazer fundos que funcionam para o seu desenho. E se vocês querem um descontinho especial, presta atenção no que eu vou te explicar. Entra lá no site desenhoartistico.net, vai ter um chat para você falar com a nossa equipe. Valendo só agora nesse mês de junho, você manda uma mensagem lá para a equipe de suporte e pede o seu cupom de desconto especial de 15% de desconto do mês de junho. Eu já avisei a equipe e todo mundo que entrar lá nesse mês de junho de 2021 e pedir esse cupom especial vai ganhar aí 15% de desconto. O pessoal vai gerar um cupom para você e você vai conseguir aí adquirir o curso inteirinho com esse desconto maroto. Beleza, gente? Então, vamos analisar aqui os desenhos que a Kira enviou pra gente. Os 3 desenhos que a gente vai analisar aqui hoje foram enviados pra gente por Akira, @spacecore01 lá no Twitter. O link vai estar na descrição pra vocês acessarem o perfil desse artista e seguir ele por lá. E eu trouxe pra gente começar aqui 2 exemplos de que o fundo não está funcionando muito bem e eu vou ensinar por quê. E daí no nosso terceiro exemplo eu trouxe uma outra arte da mesma pessoa de um fundo que funcionou muito legal. Então vamos lá, vamos primeiro dar uma olhada nesse primeiro desenho aqui e por que é que esse fundo especificamente não funciona. Quando a gente vai fazer um fundo, a gente precisa que ele dê destaque para o nosso elemento principal, ou seja, o importante nesse desenho é o personagem e não o fundo. O fundo tem que ser complementar. E a gente pode fazer isso de várias formas, aplicando aí questões de valores, questões de cores, etc e tal. O principal problema desse fundo aqui foi em questão de cores, porque nosso artista aqui, ele escolheu colocar cores muito parecidas no personagem e no fundo. Então, se a gente olhar aqui as cores principais do personagem, é claro que a gente tem alguns detalhes que fogem disso, como por exemplo o verde aqui da blusa e também as coisinhas coloridas aqui do fundo também vão fugir desse padrão. Mas a maioria da composição inteirinha, ela tá basicamente ou em tons de rosa no personagem ou em tons de rosa no nosso fundo. Então, falando em termos simples, o que acontece aqui nesse desenho é basicamente que as cores elas estão meio que se misturando e você não tem uma grande diferença entre o fundo e o personagem. Então, uma escolha simples que você poderia fazer aqui para melhorar esse fundo e dar mais destaque para o seu personagem seria simplesmente fazer esse fundo de outra cor. Eu coloquei aqui um amarelinho como exemplo, mas você pode aí explorar alguma outra cor.
Quanto mais complementar forem essas duas cores, né, do personagem e do fundo, mais você vai conseguir dar destaque aí pra o que você quer dar destaque, né, que no caso seria a nossa personagem. E daí, eu trouxe esse segundo exemplo justamente porque você resolveu bem essa questão de cores. Então você tem um fundo que ele é roxo e você tem um verdinho meio limão aqui, que é quase uma cor complementar ao roxo. A cor complementar do roxo é o amarelo, mas o verde limão, ele tá bem pertinho ali desse amarelo. Então a gente tem uma relação quase de cores complementares, o que gera muito destaque. Então, mesmo se a gente olhar de longe, esses cabelos verdes desse fundo roxo, eles estão realmente gritando aqui e tendo um grande destaque aqui, porque você conseguiu trabalhar bem as cores. Mas qual o problema com esse fundo aqui especificamente? Quando você fez o seu desenho, você usou uns pincéis que eles são um pouquinho mais suaves. Então, a diferença entre um pincel suave e um pincel mais duro são basicamente os contornos, né, ou as bordas desse seu pincel. Então aqui no pincel duro, né, a gente tem pouca suavização entre o seu desenho, né, e o que tá por fora. E no pincel mais suave a gente tem bastante suavização entre o que você desenhou e o que tá por fora. Você usou aqui no desenho meio que inteiro, nas partes sombreadas você usou um pincel ainda mais suave, mas mesmo seus contornos, eles ainda têm, assim, uma suavização pelo menos básica ali. O que fez com que o seu desenho, ele ficasse com uma aparência um pouquinho desfocada, que não seria exatamente um problema. O problema acontece no momento que você jogou esse fundo aqui e você fez um fundo que ele é extremamente definido. Então, é uma imagem com uma alta resolução. E o que acontece é que o seu fundo tem uma definição maior do que o seu desenho. A gente tende a prestar mais atenção nas coisas que têm uma melhor definição, uma melhor nitidez, o que faz com que, quando você olha para esse desenho, você quer olhar para os personagens porque eles são, obviamente, pela lógica, o elemento principal. Mas o fundo, ele tem um peso visual muito grande por causa da nitidez, o que faz com que ele esteja brigando muito com os personagens, com o seu elemento principal. Então, a minha sugestão para você resolver esse problema nesse desenho aqui, você poderia manter perfeitamente tanto esse padrão de branco e roxo, coisa e tal, só que você teria que tirar a nitidez desse padrão que você jogou aqui no fundo. Em resumo, o que você teria que fazer seria mais ou menos isso aqui. Então aqui o fundo tá brigando com o seu desenho e aqui você tem um claro destaque muito maior dos seus personagens. Ah, Mia, então você quer dizer pra mim que eu não posso fazer um fundo detalhado, um fundo com nitidez? Não é isso. O erro aqui, que foi feito por Akira, foi basicamente que o fundo tinha mais definição que o desenho. Você pode sim trabalhar um fundo que tenha uma definição, que tenha uma nitidez, mas você não pode fazer isso num desenho que não tenha uma nitidez tão grande, como aqui foi o caso, né, dele ter usado esse pincel um pouquinho mais suave. Então, se você quer ter um fundo detalhado, um fundo bem nítido, você vai precisar trabalhar as suas figuras principais de uma forma mais detalhada e mais nítida. Você pode ter um fundo com igual nitidez ou com menor nitidez. O que você não pode é ter um fundo com maior nitidez do que os seus elementos principais. E a Akira enviou para mim, na verdade, vários desenhos e eu selecionei esse terceiro aqui, que foi um acerto muito bacana que ele fez aqui na questão do fundo. Então aqui, apesar de você ter uma finalização também com um pincel meio suave, como você tinha naquele outro desenho, você tem um fundo que ele também é suave. Você tem aqui alguns padrões, algumas coisinhas, então ele é um fundo um pouquinho mais rico, não tem nada de errado em você fazer um fundo chapado, mas você conseguiu trazer aqui uma riqueza maior, que ficou bem interessante, mas ele não é detalhado e nítido o suficiente para brigar com os seus elementos principais. Ele ainda é bem simples e também ele não está entrando em conflito aí de cor com seus elementos principais. Então você tem uma diferença bem grande entre esse amarelo e esse branco e esse verde aqui dos cabelos, coisa e tal. Mesmo se eu colocar isso aqui em preto e branco, a gente tem até uma diferença de tonalidade. Então a gente tem um cabelo aqui que é bem escuro, um fundo médio e um cabelo que tá bem claro. Então você conseguiu diferenciar bem os seus elementos do seu fundo. Então esse aqui foi um acerto muito bom, Akira. Parabéns por esse resultado.
Então é isso, eu gostaria de agradecer a Kira por ter disponibilizado as suas artes pra gente fazer essa análise. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Tenha ajudado também todas as outras pessoas que assistiram esse vídeo aí e têm interesse em aprender mais sobre fundo. E lembrando novamente pra vocês que vocês podem se aprofundar nesse e em muitos outros assuntos lá no nosso curso em desenhoartístico.net, onde você vai ter aí 4 módulos completos, além de 3 módulos bônus pra você aprender um monte de coisa sobre desenho, pintura, finalização de desenho aí, tudo que você precisa saber para sair de um rascunho simples para um desenho finalizado. Então, acessa desenhoartístico.net, vai ser um prazer te ter lá na plataforma como o meu aluno. E aqui fora a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijão e até!